extraordinários e abençoados. Seja mais bem-vindo ao novo podcast Pimenta Cash, isso mesmo, com a Emanuele Alves, nossa escritora do Ruptura Feminina, que vem em lançamento agora nesse mês maravilhoso de fevereiro de 2026. Seja muito bem-vinda, Manu. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e fazer parte desse projeto, né, que é super lindo, contando a história de várias mulheres aí de Rondônia, de Porto Velho. Então, muito obrigada pela participação. Ótimo, eu que agradeço e toda a nossa equipe. Mas, Manu, como posso chamar assim? Pode. Ótimo. Eu gostaria de conhecer um pouco mais, além de ter lido sua autobiografia, a primeira vez que eu te conheci, eu vi sua alta energia, sua produtividade. Podemos falar sobre sua quantidade de produtividade hoje? Sim, com certeza. Hoje eu me divido em 3 trabalhos em uma faculdade de Direito. Uau! Eu estou no serviço público, tenho uma marca de roupa fitness e sou consultora da maior empresa de óleos essenciais do mundo. Hoje já estou em um patamar quase ao topo da carreira, onde a gente alcança a aposentadoria. E meio a isso eu ainda curso Direito, então eu me divido em todas essas tarefas e ainda tenho que... Autosaúde. Autosaúde, eu ainda tenho que ter a minha vida social ativa, atendo muitos clientes diariamente, então é uma loucura, literalmente, a minha rotina. Uau! E o dia que eu conheci a Emanuele, a gente se viu para conversar sobre o livro, sobre o projeto, lá no começo, e ela começou a falar sobre a produtividade. E realmente, as pessoas que lê a parte ali do capítulo sobre a Manu vão ver essa energia maravilhosa. Manu, e você é terra rondoniense ou você é de outro estado? Eu sou daqui mesmo, eu nasci em Guajará-Mirim, sou criada em Nova Mamoré e aos 15 anos de idade eu vim para Porto Velho, então eu tô aqui há um bom tempo, né? Aos 11 anos de que eu saí de casa, saí da casa dos meus pais e vim embora estudar. Agora eu vou te perguntar uma coisa, porque é uma mulher jovem, bonita, cheia de garra, né? Com muitas atividades. Qual foi sua performance para entrar nesse ramo do empreendedorismo? Eu venho de família de empreendedores, dos meus pais. O meu pai é comerciante, minha mãe sempre foi servidora pública e empreendia com algo também. Minha família, o meu avô é comerciante. Então eu acho que o empreendedorismo ele veio ali no sangue. Eu sempre gostei muito de me virar desde muito nova. Eu já fui manicure, já fui maquiadora, já fui design de sobrancelha. Sério? Já trabalhei com tudo isso na estética, na área da beleza. Então, quando eu cheguei em Porto Velho novamente, que eu havia ido embora para o Paraná passar um período, quando eu retornei para Porto Velho, eu falei assim, eu preciso agora, mais que nunca, ter a minha independência financeira. Já era algo que me incomodava muito e foi quando eu uni o útil ao agradável. Eu sempre gostei muito de praticar atividades físicas e eu queria ir com o look bonito, né, com o look da moda. Eu falei, então eu vou ter que começar a vender para eu conseguir ter. E aí foi onde eu comecei a empreender na Homa Fitness. Que bacana, que bacana. Ver oportunidades, né? Oportunidades de mercado, e isso é muito bacana, porque além das oportunidades de mercado, você visa nichos diferentes. Sim, que se complementam, mas que são diferentes. Isso. Quando eu comecei do Terra, lá em 2021, foi despretensiosamente, assim, eu lembro que eu precisava do valor da minha mensalidade da faculdade. Eu falei, eu preciso pelo menos pagar a minha faculdade. Eu estudava para concurso público e eu estava fazendo direito. Então, eu comecei do Terra por incentivo de algumas amigas do Paraná que já faziam. Não sabia não fazia ideia do que era o universo de marketing multinível, desse tipo de trabalho, do que era óleo essencial, não fazia ideia. Mas sempre fui um pouco contra fármacos, então eu sempre fui mais do modo natural. E a do Terra tem tudo a ver com isso. São literalmente remédios naturais, então você pode tratar da sua dor, tratar de um problema, seja psicológico ou físico, seja do recém-nascido ao idoso, a gente pode usar os óleos essenciais porque são extremamente puros. Então eu uni a vida saudável com os óleos essenciais e ainda a rotina fitness com as roupas e fitness. Que, de certa forma, os óleos essenciais ajudam a rotina fitness também. Sim, com certeza. A gente tem muitos clientes que ajudam no tratamento até de emagrecimento, protocolo com o nosso colágeno. Tem muitas mães, né? Acho que o meu público maior são mães, e eu até agradeço por elas serem o meu público, porque eu não sou mãe, eu sou nova, eu não tenho credibilidade para falar com altura
para uma mulher que já é mãe, que já tem toda aquela experiência, e todas confiam muito no meu trabalho e sempre me procuram, eu socorro a qualquer hora. Tem dia que eu tô meia-noite socorrendo mãe com filho com cólica, com disquesia, com noite sem dormir, com insônia, com crise de ansiedade. Então, tudo isso a gente consegue adaptar no modo natural. Que bacana, que bacana. E agora, como foi a experiência de você, Manu, tão jovem, com um futuro brilhante pela frente, cursando Direito? Foi a primeira experiência da escrita? Sim, foi a primeira e desafiadora, assim. Eu lembro que eu não fazia ideia do que escrever, do que contar. Eu pensava, mas o que eu vou contar no livro que vai ser incentivo para alguém? O que vai agregar na vida de alguém do que eu falar, né? Do que eu escrever aqui nesse livro. E eu passei todo o período que a gente teve para entrega sem fazer ideia do que eu ia escrever. E no último dia eu sentei... eu ali, né? Manu, cadê a sua autobiografia, Manu? Cadê? Gente, eu não faço ideia do que falar. Eu até perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que eu vou falar? Eu tenho 25 anos, que credibilidade eu vou ter pra falar pra outras pessoas? O que eu tenho de experiência? E aí comecei a reviver, eu falava, o que aconteceu quando eu tinha tantos anos? Pra eu ir lembrando de todas as minhas fases, desde escola, desde quando eu fui embora, quando eu sofri um período muito grave na minha vida, que foi um acidente, depois que eu retorno pra Porto Velho, todos os meus empreendimentos, e aí ela foi me ajudando a lembrar, e aí consegui sair. No último dia ali eu escrevia, faltou até espaço para colocar tantas coisas que eu nem fazia ideia, assim, de que tinha vivido. Então vai ser uma experiência bem legal ter isso escrito, porque eu sempre vou conseguir ir lá e relembrar, né? Tudo que eu achei, vivendo aquele momento ali de cobrança com você, né? Porque a gente acaba realmente, a parte editorial, cobrando todos os escritores, as partes, para fomentar o livro. Porque a gente sabe que tem um prazo, que tem a cadeia, tem as pessoas ali pra gente poder fechar. E a gente tem que fazer os poemas. E o poema da Manu, como eu já tinha tido a oportunidade de tomar um bom café com ela, eu já tinha feito em cima do que ela tinha me proporcionado de uma boa conversa. Mas eu achei magnífico, foram as fotos que você me mandou no dia. Que eu falei assim, uau, você vai mandar totalmente profissional da sua carreira. E você falou assim, se eu estou até agora aqui, com a faculdade de Direito, com as coisas, foi porque o marketing multimídia, as minhas multifunções me proporcionaram. Sim, eu quis aparentar, ou então incentivar, ou então ajudar outras mulheres de alguma forma que eu me orgulhasse do que eu faço, e que é trabalhar, né? Trabalhar sem parar, que é correr atrás de tudo que eu quero, de tudo que eu almejo. Então eu falei, vou focar no lado profissional nesse livro, e aí foi quando eu coloquei as fotos mais profissionais, contei histórias mais profissionais, mas experiências da minha vida que me moldaram para eu me tornar a mulher que me tornei, né? Eu achei muito interessante, porque mesmo com 25 anos, você tem uma trajetória muito bonita de superação, de escolha, de renúncias, né? Sim. Porque se você está investindo, trabalhando, tendo várias modalidades de emprego durante toda a semana, e mesmo sem ter um emprego fixo, você às vezes abdica do sábado, domingo, do feriado, né? De às vezes outras atividades. Total, assim, minha família mora no interior, eu sou sozinha aqui em Porto Velho, e aí sempre eu penso, nossa, hoje eu queria ter uma folga pra ir pra casa, pra ficar um pouco lá, pra não trabalhar, chega lá eu trabalho mais do que aqui, então assim, literalmente, 24 horas por dia atendendo clientes, mas eu lembro quando eu orei por isso, eu orei por ter o meu telefone congestionado, e eu orei para que Deus mudasse minha vida da água para o vinho, e hoje eu tenho cuidado com as palavras que eu falo em oração, porque o que você pede, o que você fala, realmente acontece. E eu lembro quando eu voltei para Porto Velho, que eu falei, Senhor, muda minha vida da água para o vinho. Eu nem imaginava mais vir morar aqui, não imaginava mais voltar para cá, e voltei super feliz, só que eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que eu vim fazer aqui? E o custo também de morar numa capital, indiferente que é Porto Velho ou qualquer outra do Brasil, é maior do que do interior do estado. Com certeza. E ainda mais sozinha e tudo mais. Os meus pais, na época, eu era totalmente dependente deles, então eu me cobrava muito que eu não conseguia ter um emprego ali para conseguir me sustentar já, e que eu já tinha 21 anos de idade, eu já tinha essa obrigação de estar me sustentando há muito tempo. Então a cobrança
mudança me fez cada dia mais pensar e analisar o que eu faço, o que eu me identifico, o que eu gosto, porque não adianta eu fazer tudo isso se eu não gostasse, né? Então eu realmente gosto, eu acordo já pensando em todas as pessoas que eu tenho que responder, todas as pessoas que eu tenho que atender, para quem eu tenho que vender, para quem eu vou oferecer. Então é o dia inteiro trabalhando com venda. E Bacana. Esse ano é meu último ano de faculdade, então é um ano que eu vou focar mais na minha carreira profissional nessa parte, porque é o ano que eu vou precisar, né, dedicar mais tempo para isso. Pro exame da ordem e tudo mais. E você já tem uma pretensão de escolha depois de formada? Qual área você vai seguir? Tipo assim, um direito empresarial, por exemplo? Eu gosto muito do direito criminal. E pretendo atuar, pretendo advogar, mas assim, não só no criminal, mas gosto muito dessa parte. Vou ver na prática como que eu vou me identificar melhor, mas a princípio seria o direito criminal. Que bacana. Bacana. E para sua família, como foi eles te verem tão jovem, de certa forma, representando a família na escrita? A sua mãe, as suas tias, seus amigos? A minha mãe tá super orgulhosa, porque ela é professora, ela é pedagoga. Que legal. Então ela tá super orgulhosa. Ela até falou no meu aniversário que a gente teve, anunciou pra família inteira que eu ia ter um livro, que eu ia lançar um livro. E aí eu até falei, agora só falta um filho e uma árvore, né? Que na vida a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. E assim, meus pais estão super ansiosos. Já viram ali a prévia, mas a família toda tá super orgulhosa, todo mundo vai vir de lá, vai ser um evento, todo mundo vai vir do interior para poder acompanhar, e assim, todo mundo tá super feliz. Isso é bom porque traz uma energia, né, traz uma vitalidade e uma parte de superação. Falando em superação, Manu, o que você poderia falar para o novo escritor ou para o novo leitor que vai ler o seu livro, o que ele pode esperar do seu capítulo? Eu acho que nunca realmente, por mais que seja clichê falar, mas nunca desistir dos seus sonhos e sempre se reinventar. Se não deu certo de uma forma, tente de outra, se reinvente, não desista. Eu não consigo não fazer dar certo. Não tem na minha cabeça que não vai dar certo. Eu vou ter que fazer dar certo. Vai ter que caber, vai ter que encaixar, vai ter que dar. Então, quem vai fazer a sua realidade mudar, a sua vida profissional, financeira, psicológica, quem vai fazer isso é você. Então, tenha muito amor próprio e eu espero que a minha história possa incentivar meninas novas, já quem já é pessoas, mãe, não só mulheres, pessoas, né? No geral, possam incentivar na área do empreendedorismo também. E, enfim, eu coloquei um pedacinho ali da minha história que eu espero que possa, né, contar para a vida de muitas pessoas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu capítulo de uma forma técnica, que é muito importante, sobre a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade de modulagem, de se reinventar, de se reconectar com o novo. Se a minha jornada não deu certo, eu pego tudo que deu, eu coloco nas ondas magnéticas do próprio cérebro e continuo. Então, toda vez que você lê sobre o capítulo da Emanuele Alves, você vai ver que ali ela continua. Continua sem olhar para os lados, continua sem olhar para trás. E a neuroplasticidade cerebral nada mais é do que a capacidade de se reinventar, mediante as dificuldades ou não em todas as áreas da vida. Então isso pode servir para qualquer idade, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Então você aí pratica a neuroplasticidade cerebral. E como pode ser feito isso? Como o próprio Emanuele fala lá no capítulo, em pequenas menções diárias, porque ela não começou a empreender, por exemplo, com a produtividade que ela tem hoje. Ela começou vendendo às vezes 1, 2, 3 e assim consecutivamente. Então o que você faz? Tire 30, 40 minutos, vamos falar de leitura, eu quero aprender a ler, quero conseguir terminar o meu livro, que eu não terminei o ano passado, daquele da cabeceira da cama. Tire 3 a 5 minutos diário e continue todos os dias. Você vai ver que você vai criar um programa dentro do seu cérebro, que é a capacidade de leitura celular, que aí fala reinventar. É isso mesmo. Parabéns, Manu. Obrigada, obrigada pelas palavras. E realmente eu acho que é isso. Se reinventar, haverá dias bons, haverá dias ruins. Tem dias que você bate todas as metas e tem dias que você não bate nenhuma meta. Eu diariamente acordo com metas internas dentro de mim, das quais eu preciso cumprir.
E se não der certo, você reinventa, recomeça. O importante é só não desistir. Eu gostaria também que você deixasse um abraço, além para sua mãe, que eu vou ter a honra de conhecê-la. Sim, Uma profissão tão linda, que é a parte de ser professora. Mas eu gostaria que você deixasse, além dela, mais alguma honra para alguém que você gostaria. Eu acho que para toda a minha família, para todas as pessoas que confiam no meu trabalho, como eu trabalho com vendas, então as pessoas precisam confiar no que eu estou vendendo, no que eu estou falando. Eu uso muito a rede social e os meus clientes vêm todos de lá. Então, para toda a minha família que sempre me apoia quando as coisas dão certo e quando as coisas dão errado, e para todo mundo que já foi, que é um cliente meu, que confia no meu propósito, no meu trabalho, muito obrigada. Espero contar com todo mundo para mais um ano aí de muito trabalho. É isso aí. Pimenta Cast vai ficando por aqui. Deixa o meu muito obrigada a todos vocês, leitores, futuros escritores que estão por aqui. Vou deixar, a equipe aqui vai deixar para você aqui, nossa equipe do Mentos, do podcast Pimenta Cast, vai deixar o @ da Manu para você conhecer essa jovem, fascinante mulher. Gente, um beijão, até a próxima.